Bom dia, nono ano. Hoje é a nossa aula de número 40, né? Vamos então comentar as questões da nossa aula anterior. A nossa aula passada foi sobre a primeira lei de Mendel, uma aula de genética, né? Então diz o seguinte, ó: de acordo com a primeira lei, confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar informações que estão incorretas. Então aqui não tinha nada a ver com o que nós estudamos, é a letra C, que diz o seguinte, ó: quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigota, para a qual Mendel usava o termo puro. E quando os alelos são diferentes, fala em condição homozigótica, para a qual usava o termo híbrido. É o contrário, né? Quando os alelos são iguais, a gente tem uma condição homozigótica. E quando os alelos são diferentes, é que nós temos a condição heterozigótica. Então, estava trocado esses dois termos aí. Depois, na questão número 2, diz o seguinte, ó: um estudante, ao iniciar o curso de genética, ele anotou o seguinte, na opção número 1, cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, e como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Na opção número 2, cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e na mitose as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Aí pergunta o seguinte, ó: a primeira lei de Mendel está expressa em quais opções? Lembra que a primeira lei de Mendel é a que fala, né, sobre a herança de um caráter. Então, ó, a primeira lei de Mendel ela está expressa nas afirmativas 1 e 2. Então, vocês deveriam ter marcado a letra C. Na questão número 3, ainda sobre Mendel, diz o seguinte: durante as suas pesquisas, ele elaborou várias hipóteses. Entre elas estava de fatores que se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, né? Então, os fatores são os genes que contêm as informações que nós temos, né? Cor dos nossos olhos, a textura da nossa pele, o tamanho dos cílios que nós temos, a cor dos nossos olhos, o nosso cabelo, a cor, a textura do cabelo, todas as informações do nosso corpo estão nos genes e nós recebemos essas informações aos pares que vieram lá dos cromossomos, né, do pai e da mãe de vocês. Depois, na questão número 4, diz o seguinte: imagine no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta, que é uma característica dominante, nasceu um filhotinho de pelagem branca. Ao observar esse fato, nós podemos afirmar o quê, né? Então, os pais do rato branco são heterozigotos, porque se eles fossem homozigotos, a característica era a mesma, então não haveria variedade nos filhos, né? Todos os filhos seriam iguais. Então, para ter nascido, né, um filho branco, certamente havia uma mistura, né? Então, a opção correta era a letra A. E depois, na número 5, era para completar a frase corretamente. Então, a frase ficou assim: por meiose, uma célula diploide com 46 cromossomos formará 4 células haploides com 23 cromossomos cada uma. A nossa aula de hoje é sobre a segunda lei de Mendel e ela tem um pouco sobre probabilidade. Então, na dúvida, né, eu tenho certeza que vão surgir várias, vocês me procurem aqui, né, no nosso momento online para eu poder tentar esclarecer para vocês. Assistam o vídeo mais de uma vez, porque esse assunto é um pouquinho mais difícil do que dessa aula de primeira lei de Mendel, ok? Uma aula a todos, um bom dia e até breve.